E a primeira pergunta, então, é para o Carlos Schopenhaus, da Janaína. Ela pergunta o seguinte: eu vou pedir as pessoas, né, que venham para cá e respondam, porque não cabe todo mundo na mesa. Se as áreas dos geoparques não podem fazer limite territorial com grandes parques naturais ou grandes reservas, como ficaria o geoparque do quadrilátero ferrífero e a Serra do Rola Moça? Se as áreas dos geoparques não podem fazer limite territorial com grandes parques naturais ou grandes reservas, como ficaria o geoparque do quadrilátero ferrífero? Na realidade, elas podem fazer, né? Não sei quem é que fez a pergunta, mas um geoparque, evidentemente, que é uma área aberta às comunidades, às atividades relacionadas à mineração, outras, e são áreas de livre acesso. Somente aqueles pontos de interesse é que devem ser protegidos, né? Que são objeto justamente do geoturismo, as áreas que vão ser visitadas. Agora, certamente, alguns geoparques vão coincidir com áreas protegidas, né? como parques naturais, federais, ou estaduais, ou municipais. Então, nesses casos, certamente, então, não haverá área de mineração, produção de mineração, não haverá isso. Então, são duas formas diferentes. Uma para geoparques em áreas protegidas, né, que vão servir especialmente ao geoturismo, né, inclusive ao turismo cultural, se existir e tudo mais. E aquelas áreas abertas, né, em que haverá, digamos, a convivência com as atividades normais das populações local, da comunidade local. Entendeu? Então, as duas formas são possíveis, desde que as reservas, né, protegidas por lei, sejam abertas à visitação. Isso é importante. Outra pergunta é: quais são os condicionantes gerais, né, para a criação de um geoparque perante a Unesco? Os condicionantes. Bom, eu já falei sobre isso na minha palestra, né, sobre isso aí. Quer dizer, existe primeiramente, deve existir interesse do ponto de vista geológico, né? Então, são áreas, são sítios, né, que são selecionados, que têm interesse científico, né? Então, tem que haver um fundamento geológico para a escolha de um geoparque. Isso é básico, né? Mas somente isso, para a Unesco, não é suficiente. Nós temos inúmeras áreas no Brasil que têm interesse geológico, que poderiam ser geoparques estritamente sob o ponto de vista geológico, mas que, dentro do contexto da Unesco, não satisfazem, né? Então, por exemplo, nós temos um interesse geológico em Roraima, por exemplo, né? É uma área que vai ter restrições para a Unesco, certamente, né? Ou então, por exemplo, Pico da Neblina, né? Ela possibilita fazer ecoturismo, geoturismo, mas no contexto da Unesco é uma área muito isolada, né? Dificilmente ela vai ter, digamos, ela vai atender à exigência da Unesco. Trindade é outra, que tem o acesso só com autorização da Marinha, né? Então, são casos especiais, né, mas em outras áreas... Bom, então, continuando, a Unesco, então, tem no contexto da Unesco, é necessário, então, haver o envolvimento das comunidades locais, né, para o crescimento econômico das comunidades que moram na área. Então, não é uma exploração simplesmente do geoturismo sem a participação das comunidades. Elas devem participar nesse contexto. Então, isso é muito importante. E também que se cria uma estrutura de gestão do geoparque. Isso também é muito importante. Quer dizer, vai se criar uma autoridade que vai gerenciar o geoparque, autoridade local. Ela
ela tem que ter apoio das autoridades governamentais para que existam recursos para que o geoparque possa funcionar adequadamente. Como a gente viu, tem toda uma estrutura que tem que ser montada para que um geoparque funcione, né? Bom, eu não sei se eu respondi a pergunta. Quem foi que fez? Não sei quem fez. Regina.